Para os antigos, o que para nós é uma obra era como se fosse uma coleção de obras. Então, quando a gente pega, por exemplo, a República de Platão, ela tem vários capítulos. Cada capítulo, para os gregos, era um livro, que eles tinham aqueles rolos, né? Então era outro espaçamento da obra. Então aquele conjunto de rolos era uma obra. A República, por exemplo, que constituía uma obra com a mesma temática composta de vários livros. Hoje, para nós, cada livro deles é um capítulo. Então a República tem aqueles capítulos que eram os livros. O Aristóteles fez uma obra sobre o método. Método é, que eu falei na aula passada, método é metas tos rodos, quer dizer, no caminho, na estrada, né, através da estrada, pela estrada. Meta é, não é metas, é meta. Meta é a preposição e rodos é rodon, é o caminho, né? Então, o método é colocar no caminho. E o método é a lógica. É aquilo que nos dá os parâmetros de raciocínio comum, que as pessoas podem entender e acompanhar. Esse é o nascimento da ciência, como a gente entende hoje. Mas esse não é o nascimento da filosofia, mas esse é a primeira, assim, constituição formal da filosofia. A filosofia ela tem um núcleo mais forte, que é a ontologia. Mas ela procura ontologia através da razão. Por isso ela se difere da arte e da religião. E se difere mais ainda do senso comum, porque o senso comum, não, a princípio, não procura. O senso comum só quer criar um consenso entre as pessoas, algum tipo de entendimento. Mas a arte, em alguns momentos muito bons, ela procura o ser. E a religião também. Mas eles procuram com outros instrumentos. No caso da filosofia, ele procura com a razão, que é aquilo que pode ser entendido por todos, colocado em comum, seguindo os 4 princípios da razão: o princípio da identidade, da não contradição, do terceiro excluído e da causalidade. A obra lógica do Aristóteles, que estabelece o método, ela é uma grande coleção, de 5 coleções, né? Na visão antiga, que hoje são 5 volumes, cada um dividido em capítulos, que eram os livros de antigamente, que é o Organon. O Organon, estou com ele aqui, ó, ele é constituído das obras Categorias, da Interpretação, Analíticos Anteriores, Analíticos Posteriores, Tópicos e Refutações Sofísticas, ou os Argumentos Sofísticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, são 6 livros. Esse estabelecimento da lógica, ele vai ser um divisor de águas na filosofia e se torna um padrão. Mas, na verdade, fizeram várias lógicas na filosofia. E quanto à questão do método, aceitando a lógica clássica ou não, cada filósofo cria o seu método. Por exemplo, Platão e Aristóteles seguem a lógica clássica. Plotino também. Santo Agostinho, que é platônico, também. Plotino é platônico, não é o platonismo. O São Tomás, que é aristotélico, também. Mas, na verdade, cada um deles criou o seu método. Porque, diferente do que Aristóteles pensava, simplesmente a lógica clássica ser o método, a filosofia sempre, antes dele, desde o primeiro filósofo até hoje, sempre cria o seu método. Então é impossível, se realmente que ela for uma obra de filosofia, é impossível que ela use o mesmo método de outra. Use o mesmo método de outra quando é apenas uma repetição. Aí é algo muito sem valor. Tá? É muito difícil ter um valor verdadeiro, genuíno, importante, numa obra que apenas repita um filósofo. Né? Um filósofo pode tranquilamente trabalhar com todos os filósofos, com quem ele quiser, mas ele sempre, se ele for filósofo, ele vai criar em cima daquilo. E essa criação dele vai constituir o método dele, que é único, pessoal, intransferível. Tá? De novo, Deleuze é um grande exemplo. Ele fez vários livros sobre muitos filósofos. Então ele seria um historiador da filosofia, mas ele não é. Ele diz, o historiador da filosofia, na concepção dele, é como Marcel Duchamp, que o Marcel Duchamp, ele fez pegou o retrato da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, fez assim um rabisco mesmo de um cavanhaque, né,
bigode e o cavanhaque e colocou numa exposição. E o nome era L-H-O-O-Q. É L-H-O-O-Q. E criou uma celeuma. Mas isso não é arte? Porque ele só pegou a Mona Lisa e rabiscou um bigode e um cavanhaque. Na outra exposição, ele botou a Mona Lisa sem nenhuma alteração. Uma cópia da Mona Lisa, uma foto da Mona Lisa sem o cavanhaque. E o nome era L-H-O-Q barbeada. Né? E não é a mesma obra. Né? Porque ele está fazendo uma intervenção conceitual, ele está pensando a tradição. Tem um conto do Borges, que é o Pierre Menard, o escritor de Don Quixote, que ele faz a resenha de uma obra chamada Don Quixote, de um escritor francês do século XX chamado Pierre Menard. E ela é igual, vírgula por vírgula, palavra por palavra, é exatamente igual o Don Quixote do Miguel Cervantes Saavedra, do século XVII. E ela é do século XX, a obra do Pierre Menard. Mas ela é totalmente diferente. Por que ela é totalmente diferente? Porque o Don Quixote do século XX está num contexto em que existe muita leitura dos romances de cavalaria, existe saturação. Não existe ainda o romance que a gente chama de romance moderno. Essa história longa sobre um eu comum e tal. Existem os heróis de cavalaria que são sobrecomuns. Mas está saturado. E a realidade mesmo, que a cavalaria fantasiava, a realidade medieval, já não é mais. Agora é cidade. Né? Isso, século XVII, XVIII é cidade. Aí, quando ele faz o Don Quixote, ele é brilhante, genial, mas ela é uma obra de tremendo humor. Ela é um deboche assim, muito cáustico, muito forte, e que coloca, com grande genialidade, ele reestrutura totalmente a narrativa. Então, apesar de ali haver ressonância de coisas desde a antiguidade, o Asno de Apuleio, por exemplo, que é uma narrativa da antiguidade, que também é humorística, de haver do Rabelais, o Garganto e Pantagruel, apesar disso, ele está reestruturando a forma romance de cavalaria. E aí está se tornando uma nova forma, que se torna um romance. Nem sempre de humor, né? Quase sempre não é de humor, mas de qualquer forma, ele criou assim, a história, os acontecimentos de um homem comum dentro da sua pequenez humana no mundo burguês. Tá? E aí é o personagem do romance que vai se desdobrar em geniais autores ao longo dos séculos, até hoje. Né? Então, esse é o romance do Don Quixote. Só que ele era tão genial que ele fez isso para o Don Quixote ser uma figura ridícula e atacar o romance de cavalaria. Sem querer, ele criou uma forma nova, literária, e ao mesmo tempo ele criou naquele personagem que era um homem já, entendeu, bem maduro, que nunca fez esporte nenhum, nem luta nenhuma, um burguês, quer dizer, alguém que via de uma rendazinha fixa, que tinha um cavalinho velho e que saiu pelo mundo com uma armadura que não protegia de nada, toda mal adaptada lá, enfrentando todos os perigos. Alguns reais, alguns... Ele enfrentava bandidos, o cara estava espancando um garoto, ele ia lá e enfrentava, o cara estava roubando um grupo de bandidos, ele ia lá e enfrentava, e bandidos imaginários, ou monstros imaginários. Ele viu um moinho de vento e achou que havia na mente dele um bruxo que era o seu grande inimigo, e transformou o gigante no moinho de vento. Ele ataca o moinho de vento, as pás do moinho giram e jogam ele longe e tal. E ele sempre sai muito batido, mas nunca é derrotado. Né? Ele pode apanhar ou vencer, muitas vezes ele vence, mas ele nunca é derrotado. E a única força dele é essa vontade, esse sonho. Né? Então, é lindo o filme O Homem de la Mancha, com Peter O'Toole, né? Que foi uma peça, na verdade era uma peça de teatro, foi transformada em filme, foi feito no Brasil, com o Paulo Autran, o Chico Buarque, eu acho que com o Paulo Ponte, traduziu as letras, né, que é um musical, e a gente vê no cinema, pode ver tranquilamente, o Peter O'Toole fazendo, é lindo, que nesse filme, o filme adapta, então não é igual. A Dulcinea era uma mulher do povo que
que não tinha nenhum daquele romantismo, nem era bonita, nem era rica, mas ele fantasiava que era uma princesa pela qual ele estava apaixonado e tudo ele dedicava a ela. No filme, ela é uma moça que serve numa birosca bem pobre mesmo na estrada. E ela serviu ele pensa que ele está num palácio e que aquela é uma princesa que está servindo a ele, como pode a princesa vir me servir e tal, e ele se apaixona. Aí ela sai para pegar uma coisa na estrebaria, onde ficam os cavalos, e vão os caras lá, uns bandidos, agarrar ela à força. Ela grita, o Don Quixote vai lá e enfrenta eles. Ele era um homem de idade avançada, ele não era acostumado a lutar, ele apanha, mas os caras vão embora, ele defende ela. Então ele salva ela, mas ela dá uma bronca nele, ele não vê que ele é um fraco, como é que ele podia estar enfrentando aquilo tudo. Aí vejam a cena do filme com Peter O'Toole, ele dignamente se ergue, se apoia na lança e canta a música Impossible Dream, que o Chico Buarque, eu acho que com o Paulo Pontes traduziu assim: sonhar, mas um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer um inimigo invencível, negar quando a regra é ceder, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão virar esse mundo, cravar esse chão. Não importa saber se é difícil demais, quantas guerras terei de vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Quer dizer, esse Don Quixote do século XX, que gera essa peça de teatro, já não é o mesmo do Cervantes. Né? Então esse é o sentido, quer dizer, é uma interpretação possível do conto do Borges, do Jorge Luis Borges, grande gênio da literatura argentina. Porque o Don Quixote, no século XX, ganha toda essa dimensão de um símbolo maravilhoso e que está carregado de leituras, de outras histórias, de obras plásticas, quadros, teatro, romances, poesias, músicas, cinema que trabalharam essa imagem. Então ele cresce. E voltando ao Deleuze, ele fala que é preciso fazer uma história da filosofia que apresente Marx barbeado. Ele faz que nem o Duchamp faz com a Mona Lisa, ele raspa a barba, o Duchamp raspa a barba da Mona Lisa, ele raspa a barba do Karl Marx, entendeu? Karl Marx e barba raspada não é mais Karl Marx. Ao invés de ser aquele monte de cordeirinho que fica na direita ou na esquerda, tanto faz, dizendo amém, repetindo como se fosse um catecismo, o Hegel, ou o Platão, ou o Santo Agostinho, ou o São Tomás, ou Karl Marx, ele faz a barba do Karl Marx. E aí é outra coisa. Então isso é filosofia. Quer dizer, porque isso é a filosofia do Deleuze. Ele cria o seu método. Não quer dizer, pode ser a sua também. Se você for escrever filosofia, você não ser só um repetidor. Porque esse é o grande problema da academia no Brasil. Mas eu vou voltar a esse assunto. Na aula de hoje eu estou querendo estabelecer a questão do método. Né? O método, então, ele é único em cada filósofo, em cada filosofia. Já no caso da ciência, e essa é a primeira diferença, mas tem várias. Tá? Então, é outra coisa. A coisa mais antifilosófica que você pode fazer é dizer que a filosofia é uma das ciências humanas. Não é. Ciências humanas nasceram no século XIX, a filosofia nasceu 600 anos, 500 e tantos anos antes de Cristo. Tá? E a ciência humana tem um objeto, que é estudar o campo do simbólico, aquilo que torna o ser humano, o simbólico. A ciência não estuda, a filosofia não estuda nada. Sempre que estuda alguma coisa é uma ciência. A filosofia não estuda nada. A filosofia, ela pensa o pensamento. Por isso é que eu chamei filosofia nesse artigo, que está servindo de base para essa aula, de meta-pensamento. Eu sei que a questão do meta é muito criticada em filosofia também. Porque, na verdade, uma coisa não explica a outra. A filosofia não é uma metalinguagem. Mas aí eu não estou usando o sentido de metalinguagem, eu estou usando o sentido de que não é o pensamento comum. O pensamento, digamos, possível é o pensamento formatado. A filosofia é uma busca ontológica, junto com a arte e com a religião, de encontrar o pensamento não formatado. Né? Então, não é método, é metapensamento. É metamorfose, entendeu? Agora, a questão
é que a arte faz isso usando afetos e perceptos, usando a qualidade transcendental, sensorial e afetiva do ser humano. Não é a sensação. Quem trabalha com sensação é uma arte muito ruim, tipo novela da Globo, tipo música ruim, filme ruim. Mas um belo filme, uma bela música, ele vai trabalhar com o afeto, que é a sensação não subjetivada. É a sensação que vale por si mesma, ontológica, ou a percepção também, o percepto, né? Por exemplo, o vermelho das maçãs de Cézanne não é um vermelho. Como se todos os vermelhos que a gente encontra, eles estão funcionalizados, eles ganham uma função. É o vermelho dos lábios no batom, é o vermelho da maçã, é o vermelho da camisa. Quando a gente vê a maçã de Cézanne, o vermelho não é a maçã, entendeu? Então a gente tem uma pura sensação. Essa para o Deleuze e Guattari, é a base da arte, e é um instrumento da arte, né? A religião trabalha com imagens, segundo Deleuze e Guattari. Agora, esse trabalho na arte, na religião e no mito, ele é um trabalho de busca do que constitui o real e o pensamento. Ele é um trabalho ontológico também, na minha leitura. Agora, a filosofia faz isso com conceitos, por isso ela é racional. Tá? Ela usa conceitos, ela faz a concepção de uma ideia que pode ser falada, pode ser escrita, pode ser lida e entendida. Tá? Cada linha de qualquer filósofo foi escrito para ser entendido. Então, leia de novo, você vai entender. Aquilo foi escrito para ser entendido. É diferente da arte, porque eu posso ler um grande escritor e aquilo foi escrito para ser entendido de outras formas, com a sensação, com a emoção, com a corporidade. Então, ali não é para ter um entendimento racional o tempo todo. No caso da filosofia, é. E no caso da ciência também. Toda ciência, sejam ciências físicas, biológicas, humanas, elas são escritas para serem entendidas, ou explicadas para serem entendidas. A grande diferença da filosofia para a ciência são esses 3 pontos, né? A filosofia, cada filósofo genuíno cria o seu método. A lógica, ela é um padrão, né, que anterior à filosofia, era um padrão de pensamento comum, ocidental. Não é só ocidental, mas cada povo tem a sua lógica. Então, o Aristóteles está baseado na língua grega e na lógica europeia, mas a lógica comum. E a lógica filosófica, ela estabelece esse padrão, formaliza ele e coloca ele como um padrão para o discurso filosófico. Mas cada filósofo cria o seu método. A ciência tem um método único. Então, só está fazendo ciência quem usar o método científico. Observação do fenômeno, formulação de uma hipótese para explicar o fenômeno, sobre o fenômeno, exercício de experiências, muitas experiências, para testar aquela hipótese, com o resultado das experiências, confirmar a hipótese, ou até, em alguns casos, muito producentes, produzir uma teoria. Então, esse é o resultado. Esse resultado ele tem que ser formatado, ele tem que ser colocado no formato que aquela ciência usa para expor seus resultados, né? Por exemplo, uma tese, uma monografia, né? E ele tem que ser, e também, se possível, o que puder matematizar, colocar tabelas, gráficos e matematizar. Na física se pode matematizar tudo, nas ciências humanas muito pouco, mas o que você puder matematizar, você deve matematizar sempre. É uma paranoia da ciência, tem que matematizar tudo. E, 6º ponto, tem que ser divulgado. Tem que fazer vídeo para colocar na internet, tem que falar na aula, tem que colocar em blog, tem que colocar em site, tem que mandar para revista científica, tem que se inscrever em congresso e fazer palestras sobre isso. Tá? Então, não é um modo de vulgarização metódico, ele tem vários... É metódico no sentido geral, mas ele não é único. Ele tem vários caminhos, né? Então, um cientista muito famoso, normalmente no Brasil a gente está fraquíssimo nessa divulgação científica, mas um cientista de uma grande universidade europeia americana
no que ele tem um resultado, ele já bota numa revista científica internacional e aquilo vai ser conhecido no mundo inteiro. Nós podemos colocar num congresso que vai ser só conhecido ali naquele estado, naquela cidade. Podemos colocar numa revista que também não vai ter uma divulgação, mas alguns, principalmente quem trabalha com as ciências, com as ciências físicas, tem mais acesso no Brasil a essas revistas internacionais. As ciências humanas têm menos acesso. Eles só gostam nas revistas internacionais quando é coisa folclórica. A gente é visto com muito preconceito no campo das ciências humanas. Então, valorizam fulano, mas valorizam fulano porque consideram que é o folclore, entendeu? Da educação. Tá? Na verdade, não é uma coisa de primeira linha. Né? Eles não publicam primeira. E tem. O Brasil tem primeira linha em todas as ciências humanas, como tem na física. Mas se for na física, e se for traduzido para o inglês e colocado lá fora, eles vão torcer o nariz e vão ler de má vontade porque é brasileiro. Mas é possível ser colocado. Brasileiro não. Só vão colocar algo que eles achem que seja uma expressão da mentalidade do terceiro mundo, que eu vou falar sobre isso depois também. Tá? A outra característica da ciência é que, eu já falei isso na outra aula, estou frisando para guardar bem, para a gente vir para a próxima aula. A ciência, ela é referencial, então ela estuda as coisas, ou sejam elas energia, ou seja o que for, microscópica ou galáctica, ela é referencial. A filosofia não, ela não tem referente, tá? Ela pensa o pensamento. E ela é experimental, ela faz experiência. Não tem filosofia, não tem ciência da elucubração. É tudo baseado em experiência. A filosofia não usa experiência. Nesse sentido, pode usar no sentido indireto, mas não no sentido de fazer experiência para provar que aquilo existe. Isso é ciência.